agora em especial o bloco TV ACIP. Ao nosso lado, o jornalista Augusto Nunes, ele que vai estar conversando com a gente, daqui a pouquinho vai estar ministrando uma palestra aqui para a Associação Comercial e Industrial da cidade de Piracicaba. Augusto, é um prazer recebê-lo aqui no TV ACIP. Prazer é meu, é ótimo estar aqui com vocês e parabéns pelo trabalho. Agora vamos falar um pouco de política desse país, né, Augusto? É o que você mais sabe fazer, né, nos últimos anos, né? Tento. Olha, qualquer filme de ficção, eu acho que não teríamos a capacidade de projetar um país como esse na atualidade. O Brasil realmente, com as crises econômica, política, moral, queria que você começasse assim. Nem em livro de ficção da escola do realismo fantástico sul-americano, que é a mais audaciosa em matéria de imaginação, nem em livros assim você encontra um roteiro como esse que está sendo seguido pelo Brasil. Você vive, como você bem lembrou, uma crise que é uma convergência de crises, na verdade, política, moral, econômica, social, e você tem mais de 10 candidatos numa campanha que envolve quase 30 partidos. O candidato que lidera as pesquisas de opinião, supostamente, é um candidato que está preso, não será candidato, portanto o quadro eleitoral não está oficializado, o quadro real de candidatos, e nós estamos há pouco mais de um mês da eleição. Quer dizer, como no Brasil tudo começa, em ano de Copa do Mundo, tudo começa depois da Copa, seja qual for o desempenho da seleção brasileira, acabou de começar o ano eleitoral e já está acabando. Então como é que faz? Numa campanha que é submetida a restrições legais que atingem a exposição dos candidatos na TV, nas redes sociais, em debates, etc., etc., e que faz com que boa parte do eleitorado, há poucas semanas da eleição, não saiba direito o que pensam os candidatos. Agora, se a gente pegar a história política dos países, no mundo como um todo, tem uma alternância de esquerda e direita. Você acha que é uma tendência agora para essas eleições o brasileiro partir para uma extrema direita em relação ao que estava sendo visto até então? Eu acho primeiro que dividir o mundo em esquerda e direita é um negócio que empobrece o quadro político, porque o mundo tem muitas nuances, né? E a esquerda se divide em várias vertentes, dos países mais civilizados, a direita também, etc. Aqui divide em esquerda e direita, mas da forma mais rasa possível, porque não há uma ideia clara sobre temas econômicos, por exemplo, mesmo sobre como é que deve ser o sistema político e tal. Não, são detalhes. Não são esquerdas e nem direitas reais. Não, são temas que podem perfeitamente ficar em segundo plano num momento de crise tão grave quanto esta que o Brasil, uma crise tão grave como esta que o Brasil vive. Mas aí a gente começa a discutir que um determinado candidato, no caso Ciro Gomes, apresenta como grande bandeira, eu vou zerar a dívida do pessoal aí que tem problemas no CPC. Não é por aí, né? Não é por aí, não é isso que tá bom. Aí você paga a dívida dos caras e depois? Como é que fica? Ele está desempregado. Como o falso crédito que o PT deu para as famílias comprarem geladeira, televisores, e agora caiu a real. É aquilo, candidato que formula algum plano com começo, meio e fim, pelo tempo de 1 minuto, que é o espaço concedido a quem participa de debate na TV, esse cara merece ser presidente do mundo, não do Brasil, porque é um gênio da raça. Agora, espaço de TV, fazendo uma análise. Nós sabemos a importância da TV até as últimas eleições. Hoje, pega Geraldo Alckmin, que vai deter realmente o maior tempo, e outros candidatos vão ficar com segundos ou minutos, né? Você acha que isso vai realmente identificar alguma coisa, modifica a eleição? Ele tem mais chance que os outros de transmitir uma mensagem ao imenso eleitorado indeciso. Se ele conseguir, em torno de 20%. Se ele conseguir seduzir uma fatia expressiva desse eleitorado, ele pode até ganhar a eleição. Se ele se mostrar fora de sintonia
com esse universo, não adianta nada você ter esse tempo, é uma falsa vantagem. Antes de encerrarmos, gostaria que você falasse da iniciativa da CIP, né? Os empresários realmente preocupados com o destino econômico, político do país, trazendo jornalistas como você, como a Cristiana Lobo também amanhã, nesse congresso. Cristiana é uma querida amiga aí que também vai ter uma boa conversa com vocês. Eu acho ótimo esse tipo de iniciativa, o que é semelhante à da CIP, porque eu só conheço esse caminho para que qualquer país saia de qualquer tipo de crise, conversando, debatendo e tentando entender o que acontece e conversando com a franqueza que falta aos candidatos, falta aos políticos. Os políticos acham que o povo é uma criança que não pode se assustar com informações que revelem a verdade, eles têm de contar. Quer dizer, um candidato a presidente tem o dever de dizer que não vai resolver em 4 anos os problemas do Brasil, porque senão ele está mentindo. E o brasileiro, ele começou, e esse é um dado positivo, a se cansar de tanta mentira, né? Quer dizer, o brasileiro está exausto. Houve 2 grandes mudanças. O brasileiro se cansou de mentira, 3 mudanças. O brasileiro se cansou de tanta corrupção, e o brasileiro descobriu que é ele que, no fim da linha, paga todas as contas. Infelizmente. Augusto, só para encerrarmos aqui, um lado mais pessoal seu como jornalista, atualmente Pingo nos Is, da Jovem Pan, né? E deixou recentemente o Roda Viva da TV Cultura. Isso, eu tenho um blog no site da revista Veja, eu também colaboro com a revista Veja e participo do Jornal da Manhã, da Jovem Pan, às quartas-feiras e eventualmente em outros dias. Eu faço também um programa às quintas-feiras chamado Perguntar Não Ofende na Jovem Pan, e tem projetos aí rolando para a TV na internet, que a Jovem Pan também está investindo nisso. E com a saída do Roda Viva eu fiquei com mais tempo para poder ter conversas como essa aqui em Piracicaba. Forte abraço, obrigado. Obrigado. Do nosso lado, o presidente da CIP, Luiz Carlos Furtuoso, ele que está aqui no Teatro da Unimep, nesse 12º Congresso Empresarial. Estava conversando aqui com o Luiz, um pouco antes de iniciarmos esse bate-papo, é que o primeiro congresso foi na primeira presidência dele, onde foi lá no Teatro Municipal de Piracicaba. Estou me lembrando aqui no Lúcio Neto. Prazer estar aqui, Luiz Carlos. Boa noite, é um prazer. Realmente, hoje estava pensando sobre isso, né? Que depois de tantos anos a gente vem de novo, está na presidência e poder estar fazendo mais esse evento, participando desse evento. Então é uma alegria muito grande a CIP ter mantido esse projeto que a gente iniciou e dando continuidade e cada vez mais com um trabalho forte para construir esse debate, essa discussão, contribuir com a cidade de Piracicaba. E os congressos vêm cumprindo o seu papel, né, Luiz Carlos? Que é estar informando o empresário, informando a população, sempre trazendo temas atuais. Em cada ano que foi feito, foi pensado um tema diferenciado para aquele momento, né, Luiz? Realmente os temas vão ajustar de acordo com a realidade do momento, com aquilo que a gente sente que a população, que o associado, que a comunidade está buscando, né? E esse ano especificamente, então, o tema escolhido foi política e economia, porque o que acontecer nesse final de ano nas eleições, evidentemente, vai repercutir nos 4 anos, ou até mais, um período mais longo, o impacto que isso vai ter na vida de cada cidadão. Só um parênteses aí do que você está falando, a simples notícia de uma pesquisa, o dólar disparou ontem. Né? Um índice de pesquisa, sem citar nome de ninguém aqui, né? Na realidade, tudo isso aí coloca em segurança... Para ver a importância realmente da política na economia. Né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós estamos passando um dos momentos mais delicados da história do país esse foi o motivo desse sistema ser escolhido, porque era a nossa preocupação, trazer esse debate, trazer essas informações, essa discussão para dentro da cidade, com a comunidade, com os empresários, com a sociedade como um todo. Uma avaliação sua dos 2 jornalistas que estiveram aqui,
Augusto Nunes e também a Cristiana Lobo, da Jovem Pan e o outro da Globo News. Olha, são dois nomes que têm uma experiência longa, né, sobre jornalismo, economia. São pessoas que têm informações importantes e eu acredito que a escolha foi muito boa e acredito que nós vamos sair daqui, né, terminando esses 2 dias, a gente termina pelo menos com um olhar mais crítico sobre tudo aquilo que está acontecendo no país. E o que eu acho mais importante, que nós temos consciência como é importante o nosso voto, a nossa escolha, que nós vamos estar deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente da República. Então é uma mudança extremamente forte. E a gente tem que buscar informações, fazer uma análise clínica e crítica para que a gente não erre. Porque muitas vezes a gente vai votar sem muita responsabilidade e depois o ônus virá e nem sempre o ônus é fácil depois de contornar o problema. É o voto consciente, né? Voto com responsabilidade e voto consciente. Forte abraço, Luiz Carlos. Obrigado pelas informações. Prazer em revê-lo. Sua mensagem final aos mais de 5.000 associados da CIP, a Piracicaba, as 22 cidades da região que estão nos assistindo agora pelo canal aberto digital e também ao público da internet. Olha, agradeço aí o prestígio de todas as pessoas que vieram participar, o apoio de toda a cidade, da imprensa, o apoio dos nossos patrocinadores e vou pedir, vamos ter muita responsabilidade na hora de votar. Beleza. Forte abraço. Obrigado. Bem, vamos conversar com o vice-presidente da CIP e também vice-presidente da FACESP, Jorge Aversa Júnior, presente nessa palestra. São 2 noites aqui na Universidade Metodista de Piracicaba, com os jornalistas aí, tanto o Augusto Nunes como a Cristiana Lobo, fazendo toda uma conjuntura econômica, social e política. Jorginho, é um prazer recebê-lo novamente aqui no TV CIP. Nós estamos falando um pouco sobre esse evento, sobre o Congresso. Como eu estava falando com o Luiz Carlos Frutuoso, começou na gestão dele o primeiro congresso, hoje 12º, você como presidente deu continuidade, gostaria de uma avaliação sua também. Eu acho assim que o Congresso, sempre a gente procura o tema do momento, né? Então a gente teve vários temas e esse nada mais propício do que esse tema hoje político, econômico, pelo momento que nós estamos passando no país. Quase chegando nas eleições, quase chegando nesse momento econômico, a gente está trazendo 2 jornalistas de ponta, né, César? Então, assim, isso a CIP está de parabéns, sempre trazendo gente de ponta, gente que vai trazer informações para que as pessoas consigam tomar decisão, né? Hoje a coisa mais difícil do mundo, você conversa hoje com pessoas de qualquer classe social, de qualquer coisa, as pessoas não sabem quem vai representá-las no governo federal, estadual. Como presidente também. Exatamente, e como presidente. A dúvida é muito grande. A dúvida é muito grande, então as pessoas precisam de informações, precisam saber o conteúdo das pessoas. E nada mais do que um jornalista como o Augusto Nunes, que vem de grandes órgãos de mídias, né? Conhecido nacionalmente, a Cristiana Lobo amanhã fazendo também o contraponto na opinião dela, para que as pessoas tenham informações e consigam aí a tomar suas decisões. Nós estamos aí há 60 dias Estamos a 60 dias da eleição e eu acho que muita coisa até a rolar. Tem horário político começando, a campanha começou oficialmente agora, alguns dias atrás. Então, assim, nós temos aí muito que entender o que está acontecendo. E hoje eu acho que a gente vai sair daqui um pouco melhor do que a gente está entrando, né, César? Tá ótimo. Jorge, eu quero agradecer a sua participação aí, parabenizá-lo por mais essa administração da CIP, você também estando como vice-presidente da CIP, né? E sempre preocupados realmente com o andamento político, econômico do país, em defesa não só dos empresários também, mas como a população como um todo. Sua mensagem final. Isso, César, você falou, a missão é a missão da nossa entidade, é a missão das associações comerciais,
do estado de São Paulo como um todo, do Brasil, que é essa, é de fomentar a livre iniciativa, fomentar o desenvolvimento econômico, só tem um jeito de a gente sair dessa nossa crise, da crise que o Brasil enfrenta hoje, é o desenvolvimento econômico. Então só tem esse jeito, então a gente tem que aprender, saber a votar. Temos que olhar quem vota, tem que olhar o histórico do candidato, tem que olhar o projeto do candidato. Não chegar. Hoje você tem uma grande parcela da população, na última pesquisa, perto de 30%, falando que vai votar branco ou nulo. Isso assim. Isso é uma coisa inadmissível num país, numa nação, votar em branco, né? Então, assim, nós não podemos votar em branco, a gente tem que ver quem é o melhor, quem vai representá-lo melhor em qualquer que seja o cargo político. Mas agradeço mais uma vez aqui, César. Obrigado, Jorginho. Forte abraço. Viu? Obrigado. Ao nosso lado, o ex-presidente da CIP, o atual presidente do Conselho da Associação Comercial e Industrial da cidade de Piracicaba, Paulo Schekuli, que também vai dar seu parecer sobre esse congresso, sobre os jornalistas que estão aqui, tanto Augusto Nunes como Cristiana Lobo, falando sobre economia, falando sobre política. Paulinho, é um prazer recebê-lo novamente aqui no TV CIP. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Primeiro que são duas sumidades no que se propõe a fazer, que é falar sobre política e sobre economia. Então, eu acho que é extremamente importante essas duas palestras nos dias atuais. Já visto que nós estamos com uma eleição aí, está na porta, batendo a porta, e eles vão tentar esclarecer e tentar nos ajudar, né, a todos, como tem sido ultimamente, em quem votar, porque eu acho que está na hora do cidadão brasileiro saber em quem votar, porque depende desse voto de nós brasileiros para mudarmos esse país, mudarmos todo esse problema que está acontecendo no nosso país, política e economicamente. Como eu disse para o Augusto Nunes, reforçando com você aqui, acho que nenhum livro ou filme de ficção científica ou de ficção poderia estar analisando o Brasil num momento como esse, né? Quem podia imaginar que o nosso país ia passar por tantas crises, política, econômica, moral, quer dizer, tudo que imaginar de ruim está acontecendo nesse momento histórico no nosso país, infelizmente, né, Paulo? Lá atrás a gente não conseguia, muito lá atrás, a gente não ia conseguir imaginar isso mesmo. Mas há poucos anos, vamos dizer, a média já quando entrou a dona Dilma e um pouco anteriormente no próprio governo Lula, aquele que estava acostumado, aquele que estava por dentro, aquele que lia, aquele que via, já sabia que nós íamos chegar num caos que nós chegamos hoje. O caminho não estava indo bem. Ou não podia não saber exatamente o caos, mas que tinha uma vaga possibilidade de tudo isso acontecer, isso há 8 anos atrás, tinha. Então, infelizmente aconteceu isso com o nosso país. Hoje nós estamos vendo um país com pelo menos 10 candidatos. Nós temos na nossa justiça o Lula como candidato ainda, e que demora uma eternidade, para todo mundo já sabe que ele não vai poder se candidatar, e o PT ainda faz esse tipo de coisa do Lula, e como a gente está escutando tudo aí, ele coloca um poste ou um cavalo, que é o Haddad, para ficar do lado dele ali, para levar o nome dele, porque é tudo Lula, 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 Lula. Então é uma vergonha esse país, eu acho que nós estamos numa vergonha, inclusive politicamente falando. Então fica difícil do povo saber votar mesmo, em quem votar. Então nada melhor do que nós escutarmos pessoas que estudam isso, que estão por dentro disso, o dia a dia, né? Que é o dia a dia deles, é a profissão deles, fazer todas as análises e vir contar para a gente até onde vai, até onde pode chegar. Amanhã nós vamos ter um cenário de pós-eleição, dependendo, logicamente que ela vai posicionar se eleito tal, se eleito fulano, se eleito ciclano, como será, porque ela também tem esses estudos na mão. Então é uma perspectiva para nós empresários sabermos o que a gente dá, até onde a gente pode chegar. Eu acho que vai ser um ano difícil, eu acho que o ano que vem também vai ser um ano difícil, independente de quem quer que seja. Quer dizer, se for um ruim, vai ser péssimo. Mas se for um mais ou menos, que o povo ainda vai ser ruim. Tem um tempo para se arrumar a casa ainda. Exatamente, porque até ele se adaptar, até ele pôr o pessoal dele, até ele enxergar por dentro o que está acontecendo. Porque nós estamos aqui por fora e estamos vendo por fora. A grande maioria desses candidatos aí também enxergam o governo federal em si, porque nunca foram, por fora. Então, a hora que chegar lá, mesmo com alguns deles com vasta experiência política, mas a hora que chegar lá mesmo, acho que vão ter surpresa. Então, até se adaptarem, até colocarem pessoas nos seus devidos lugares, vai mais um tempo, eu acho que vai 2019 inteiro ainda.
Forte abraço, Paulo Scheckler. Obrigado pelas informações mais uma vez. Eu que agradeço mais essa oportunidade de estar aqui falando com vocês e muito obrigado mais uma vez. Bem, agora nós vamos estar batendo um papo com a jornalista Cristiana Lobo, ela que é da Globo News e vai estar conversando um pouco com a gente, um pouco antes dela estar entrando aqui no anfiteatro da Unimap para uma palestra no 12º Congresso Empresarial da ACIP. É um prazer recebê-la aqui, viu, Cristiana? Muito obrigada, é uma alegria para mim vir aqui ouvir também esses setores da economia brasileira que representam o mundo real, que às vezes a gente fica ali no poder convivendo com o poder decisório e não sabe quais são os problemas reais do Brasil. Aqui dá para sentir o pulso do exatamente da população, né? Exatamente, que às vezes a gente fica meio distante, nem sempre consegue saber exatamente onde é que o calcanhar está apertando. Certo. Fala para mim um pouquinho, você que está há tantos anos já cobrindo governos, né? Desde Figueiredo até os dias de hoje, como é que você faz uma análise desses tempos todos, desses governos que passaram? Queria uma análise rápida sobre os governos todos. Olha, eu acho que o Brasil, eu tive a alegria, o prazer de acompanhar o processo de redemocratização do Brasil, ali em 84, que foi a eleição do Tancredo que virou o Sarney, depois a primeira eleição direta. E eu acho que a gente teve vários solavancos, o próprio Collor foi um, e depois a eleição do Fernando Henrique com o Real, que deu-nos uma experiência muito importante sobre o valor que é uma economia estável. Eu acho que isso os brasileiros aprenderam ali, tanto que veio um governo oponente, que era o governo do PT, que fez questão de preservar, e que foi o governo Lula, e que também implementou as suas políticas sociais. E depois veio o governo Dilma, que foi um governo muito tumultuado também. Eu gostaria até de chamar a atenção para o período do Itamar Franco, que foi um presidente assim, muito voluntarioso, vamos dizer assim, mas que permitiu, com a equipe econômica do Fernando Henrique, a implementação do Plano Real, que é o que deu-nos essa estabilidade econômica, esse valor que a gente tem hoje pela nossa moeda. Um valor que, neste instante, está mais ou menos abalado aí, porque o dólar está disparado em função das eleições presidenciais. Essa é uma eleição diferente das demais, porque a menos de 50 dias das eleições é uma eleição em aberto. Sim. A gente não sabe para que lado a coisa vai tomar, quem é que vai ganhar essa eleição. Mas acho que o brasileiro, mesmo desalentado com essa combinação de crises, ele tem uma expectativa de que o voto dele vai botar o país no caminho certo. Então há uma expectativa de melhora do país depois da eleição. É o sinal de que as pessoas querem votar certo. Qual que é o certo? Nós vamos saber lá no dia 7. Né? Com certeza a cabeça do brasileiro já não é mais a mesma de 4 anos atrás, né? Isso nós temos certeza, porque tanta coisa, tanta crise, crise política, econômica, moral. Quer dizer, realmente o brasileiro com certeza deve ter mudado um pouco, né, Cristiano? Eu acho que sim, que mudou muito, e mudou também muito em função da Operação Lava Jato. Também. Essa é a primeira eleição depois da Lava Jato. Às vezes eu ando pelo país e as pessoas falam, não vejo ninguém preso. Eu falo, como não? O Eduardo Cunha está preso e essa semana ele foi mandado pagar uma multa para a CVM de 5 milhões. O Sérgio Cabral está preso, condenado a mais de 100 anos e pediu para ser transferido para uma sala melhor do Estado-Maior. Não foi concedido a ele. Ele está pagando e, como apontado como líder de um grupo, ele não tem direito à delação premiada. O ex-presidente Lula está preso, o PT considera uma injustiça, mas está preso e continua preso e provavelmente não poderá ser candidato porque incorreu na lei da ficha limpa. Então o país está mudando sim e depende basicamente dos brasileiros, do voto dos brasileiros. E eu diria que se a gente não sabe como vai ser o resultado da eleição presidencial, tão importante quanto a eleição presidencial é a eleição para o legislativo.
porque hoje o poder do Congresso é muito grande e esse poder influencia É diretamente. quase que um parlamentarismo, né? Eu acho que é quase um parlamentarismo sem o dever, né? Exato. Sem o primeiro-ministro, né? Exatamente. Quer dizer, o Congresso faz as votações que quer e depois não tem nenhuma responsabilidade sobre o que votou. A gente pode citar como exemplo o Legislativo do Rio de Janeiro, que aprovou um aumento salarial lá de 5%, que é contra o acerto, aquele acerto econômico, financeiro com a União, e agora isso está sendo discutido como sair disso, porque não pode o Legislativo ou não pode o Estado aumentar sua despesa sem mostrar de onde vêm os recursos, porque é o projeto de recuperação das finanças do Estado. Então, como que a gente tem um Estado como o Rio de Janeiro, uma beleza como é o Rio de Janeiro, numa situação de falência completa do Legislativo, do Executivo, do Judiciário? Então, envolvendo ali o Tribunal de Contas, eu trato o Judiciário como Tribunal de Contas, que na verdade é um braço do Legislativo. Mas, então, é bastante importante o voto não só para presidente, mas também para a composição do Legislativo. Não podemos esquecer do vice-presidente também, né? Se pegarmos a história do país, quantos vices acabaram assumindo a presidência também, né? Acho que é um ponto... Três, né? Três, todos do PMDB, Então, todos passaram pelo PMDB. Temos que ficar atentos também ao vice, né? Eu acho que os vices, os candidatos a vice nessa campanha são bastante interessantes. Muitos candidatos escolheram mulheres, porque o eleitor feminino é um eleitor majoritário, as mulheres são maioria, exatamente, e decide por fim. Então, os candidatos escolheram mulheres para vice. Agora, 3 mulheres com muita personalidade: Ana Amélia do Geraldo Alckmin, Cátia Abreu do Ciro Gomes e a Manuela Dávila, se ascender de fato a candidatura de Fernando Haddad. São 3 com muita personalidade. Com certeza. Só para encerrarmos, então, o seu parecer aqui da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, trazendo palestras. Ontem tivemos aqui Augusto Nunes, hoje você, palestras falando sobre política, sobre economia, da importância de tudo isso, Cristiano. Eu acho que as coisas andam muito juntas, a política e a economia andam juntas. Se a economia vai mal, ela afeta a política. Se a política vai mal, ela afeta a economia, que foi o que aconteceu. O governo Temer, ele vinha com uma proposta de reformas, vinha a economia recuperando, aí vem a crise política depois de uma denúncia contra o presidente da República, a primeira vez que se tem um presidente no cargo denunciado pelo Ministério Público, e ali a capacidade política do governo de gerir a sua base parlamentar foi toda ruída, e aí ficamos no meio do caminho, sem reforma, sem outra solução, e agora esperando a eleição que tomara tenha um bom resultado. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite.